E então, irmãos, estamos aqui estudando a nossa série de mensagem que trata sobre fundamentos cristãos. Nós vamos ficar aí quase que até o final desse ano estudando detalhadamente vários fundamentos para a nossa caminhada cristã. Tudo que você constrói na vida tem que ter uma relação lógica de tempo e de espaço, não é mesmo? Quando você vai construir uma casa, o que você faz primeiro na casa? Você constrói o telhado da casa e depois embaixo do telhado você vai fazendo colunas e depois embaixo das colunas você cava para fazer um alicerce, um fundamento? Não, não é assim. Como que se constrói? Se constrói a partir de fundamentos. E por essa razão Deus nos conduziu aqui como igreja a, nesses tempos, nós revisitarmos aquilo que talvez para você não seja uma novidade, mas é algo fundamental. E por isso esse é o nome dessa série que estamos tratando aqui de fundamentos. Fundamentos é o que eu e você como cristão precisamos conhecer, compreender, para que a nossa vida seja construída a partir de uma cosmovisão cristã, a partir do que Deus pensa sobre esses vários aspectos que nos alcançam. Então, é fundamental, é essencial que você não se conforme, não se contente em sair de cada um desses cultos, de cada uma dessas reuniões aqui, sem ter um confronto pessoal com aquilo que tem sido ensinado, sem ter um incômodo. O nosso desejo é que haja em você um desconforto, aquele desconforto santo que faça você buscar a Deus, buscar conhecer Deus e buscar ter uma relação com Deus e com os irmãos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos feito essa caminhada aqui. Semana passada, nós estudamos aqui acerca de anjos, mas agora de anjos caídos, não é? Anjos maus, demônios, Satanás. Os irmãos tiveram essa compreensão clara aqui do nosso adversário, que um dia foi anjo de luz e se tornou o nosso adversário, se tornou o opositor, se tornou aquele que emprega todo o seu propósito de existência em matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele não tem domínio sobre nós. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque se Satanás tem por intuito matar, roubar e destruir, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, aquilo que Jesus nos oferece superabunda, é transbordante, é transformador, de modo que eu e você podemos ter consciência das forças opositoras a Deus, ao propósito de Deus, mas isso não nos traz medo, isso não nos constrange, porque nós sabemos que o amor de Deus por nós foi tão maior que conseguiu nos alcançar, que conseguiu nos livrar do inferno, nos livrar das amarras do diabo e conseguiu nos colocar em Deus através de Cristo Jesus. Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então hoje nós compreendemos esse adversário derrotado, falido, para que nós tenhamos uma vida plena, abundante hoje, e não apenas no porvir. Hoje, eu e você podemos experimentar dessa realidade de Deus para as nossas vidas. E hoje, então, nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre um outro fundamento importante da fé cristã, já entrando mais na parte da doutrina dos homens, né? O que é o homem? O que é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? O que Deus diz sobre nós? O que a Bíblia fala sobre nós? E o que conhecendo sobre nós, vai moldar o nosso comportamento, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos irmãos. O que é o homem? Por isso, hoje o tema da nossa mensagem é o homem,
a imagem e seus reflexos. O homem, a imagem e seus reflexos. Vamos abrir, portanto, a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versos de número 27 e número 28. Vamos ler do 26 em diante. O texto diz assim, Gênesis 26, 27 e 28. O texto diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pai, nós queremos nos curvar diante daquilo que é o teu propósito para as nossas vidas. O teu propósito eterno, que fez com que o Senhor desenhasse tudo como o Senhor fez. Que fez com que o Senhor, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, nos concebesse em seu projeto eterno e nos fizeste a tua imagem, a tua semelhança, conforme o Senhor é. Muito obrigado, Deus, que hoje nós possamos aqui ter um tempo de meditação e compreensão sobre o que somos diante daquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Fale aos nossos corações, traga impacto às nossas vidas por meio dessa mensagem, Deus. Nós oramos com o coração agradecido em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico, então, de Gênesis, que nós lemos aqui, traz algo que é fundamental na compreensão de todo cristão, que é saber acerca de quem é o homem e de qual é a nossa identidade em Deus. Porque se você quer ferir alguém e desvirtuar o comportamento de alguém, basta você confundir a identidade dessa pessoa. Então, quando Deus traz a mim e a você para esse versículo escrito aqui em Gênesis, aliás, o livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, traz doutrinas tão fundamentais que são as mais combatidas pelas visões de mundo que fazem ofensa ao Evangelho, à palavra de Deus. E nós estamos aqui diante exatamente de um texto que revela, de fato, quem é o homem e que o distingue das demais coisas ou seres criados, obras da criação de Deus. E eu e você precisamos ter essa compreensão clara. Certa vez, um rei da Inglaterra deu um conselho para o seu filho. Ele diz assim: meu filho, nunca se esqueça quem você é. Porque se você sempre se lembrar de quem você é, você saberá como você deve se comportar em qualquer circunstância. Porque, de fato, nós nos comportamos a partir da consciência que temos de nós mesmos. A partir da consciência da nossa identidade é que o nosso comportamento é moldado. Muitas pessoas têm comportamentos que são distintos daquilo que elas deveriam manifestar por sua identidade, exatamente porque elas foram confundidas em sua identidade. E Satanás, quando ele quer ter sucesso em trazer confusão, ele ataca a nossa identidade. Ora, ele fez isso com o próprio Jesus. Se tu és o Filho de Deus, não é? Lembra da tentação que está descrita lá no Evangelho de Mateus? Se ele fez isso com Jesus, o Filho de Deus, com O maiúsculo, não fará conosco? Se ele fez isso com Jesus, ele não fará conosco? O que Satanás quer é trazer confusão na nossa identidade. O que Satanás quer é que nós não conheçamos de fato quem nós somos concebidos para ser.
Porque enquanto não entendemos quem somos em Deus, ou esse conceito é distorcido na nossa mente, a nossa visão de mundo fica também distorcida. E a nossa imagem pode ser distorcida, manchada, se tornar turva a partir dessa realidade de que não sabemos exatamente quem somos. Então percebam, o texto está falando de algo que identifica o homem. O que é o homem? O homem, irmãos, ele é o auge da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, em nenhuma delas ele usou a expressão façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Nem mesmo os anjos tiveram privilégio, apesar de serem seres inteligentes, apesar de serem seres espirituais, apesar de serem morais, eles não foram chamados à imagem e à semelhança de Deus. Apenas eu, você, nós, como seres humanos, quando criados, tivemos essa chancela, essa declaração, esse ato criativo e declaratório de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o ser humano é o auge, é o ponto alto da criação de Deus. Quando você olha para o oceano, para o mar, quando você olha para as montanhas, não é? Outro dia eu via lá da minha casa, da varanda da minha casa, um tanto de tucano voando assim. Como que tucano é bonito, né, gente? É feio você ver tucano comendo as presas dele, né? Porque tem um bicão, ele joga para cima assim, come de uma vez. É feio, né? Você vê isso. Mas como que aquele bicho é bonito? Passou uns tucanos voando assim perto da varanda da minha casa. Eu olhei, gente, que maravilha isso que Deus fez. Então, eu sei que você olha para a obra criada de Deus, você tem tantos motivos para glorificar a Deus, mas nada que você vê da criação de Deus é semelhante a essa criatura que está aí do seu lado. Olha para esse irmão aí que está do seu lado. Olha só, coisa linda de Deus. Olha que coisinha de Jesus aí do seu lado. Tem marido e mulher que chamam um ou outro de coisinha de Jesus aqui. Olha que coisinha de Jesus aí do seu lado. Isso aí é a obra-prima da criação de Deus. É aquilo de melhor que Deus fez. É aquilo que expressa o auge da criação de Deus. Os seres humanos foram feitos assim, segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus. O que isso implica? Implica em dizer que nós temos dignidade. E a nossa dignidade ela é emprestada por aquilo ao qual nos assemelhamos. Eu e você, homens e mulheres, são dignos perante Deus. Fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Para quê? Qual que é o nosso propósito de vida? Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em alguns textos aqui para nós meditarmos sobre a nossa razão de ser, sobre a nossa existência. Abra em Isaías 43, verso 7. Vamos ver o que está escrito em Isaías 43, verso de número 7. Isaías 43, verso de número 7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para qual finalidade? Para qual propósito? Para glorificarmos a Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Abra sua Bíblia também em Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Vamos ler o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo,
sejamos para o louvor da sua glória. Também podemos abrir aí em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. O que está escrito em 1 Coríntios 10, verso de número 31? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, o propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus em quem nós somos, na imagem que nós passamos, naquilo que nós fazemos, no modo como vivemos, tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que Deus estava com uma crise de identidade quando Ele criou a gente, Ele queria ser adorado. Não, irmãos. A adoração a Deus, ela antecede a criação do ser humano. Deus já era adorado. Deus é desde sempre Deus, o soberano. Ele nos dá apenas esse privilégio. Não sabemos ainda por inteiro por que Ele fez isso. E quanto mais nos conhecemos, quanto mais entendemos o que é o homem, maior a nossa dúvida ainda. Oh Deus, como assim? Como o Senhor faz o tipo de gente como eu e me convida em Cristo Jesus a sentar com o Senhor, a estar no seio da Trindade? Não dá para nós compreendermos isso completamente no tempo que a gente vive. Mas um dia, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo vão nos mostrar isso com clareza, porque que Deus nos fez assim para a sua glória. E nós vamos então ter uma compreensão que ainda é parcial, de uma forma completa. Então, o sentido último da nossa vida, o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, sabe o que acontece conosco? A gente encontra aquilo que nós procuramos na vida por todos os outros meios que não glorificando a Deus. Existe uma palavrinha que é perseguida por tudo que você faz, por tudo que você empreende, por todo o seu esforço humano, que é a tal busca da felicidade. Não é verdade? Você não trabalha para ser feliz, você não convive para ser feliz, você não se esforça para ser feliz, você não faz tudo pensando na felicidade? Pois bem, o Evangelho nos ensina que a felicidade é algo que nós não podemos buscar imediatamente. Por quê? A felicidade, ela é um subproduto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, que a pessoa que busca apenas a felicidade, ela não encontra a felicidade. Porque a felicidade, ela é uma consequência de amores ordenados na vida. A felicidade do ser humano, ela acontece quando a nossa vida está ordenada em seus amores, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí, a felicidade, a alegria, ela se materializa na nossa vida, na nossa existência. De modo que todos aqueles que querem buscar a felicidade, a parte de Deus, eles nunca encontram. Todos aqueles que querem buscar a felicidade sem amar o seu próximo, eles podem encontrar dinheiro, eles podem encontrar recursos, eles podem fazer as melhores viagens, eles podem comer os pratos mais gostosos ou mais sofisticados, eles podem ter objeto de prazer sexual, mas eles nunca encontrarão a felicidade, porque a felicidade é um subproduto do amor. Amor a Deus e amor ao próximo, de forma ordenada na vida, de forma organizada. Por isso, eu e você não podemos nos esquecer disso, que nós fomos criados para a alegria, nós somos criados para a felicidade, nós somos criados para essa plenitude com Deus, e quando nós nos alegramos em Deus, Deus também se alegra em nós. Abra sua Bíblia em Salmo 16, verso 11. O que está escrito em Salmo 16, versículo de número 11? Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres
à tua direita. Olha o que o salmista está dizendo. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria, e não é qualquer tipo de alegria plena na tua presença. Só na presença de Deus, irmãos, a gente encontra alegria plena. Só no caminho de Deus a gente encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E esse é um caminho de prazeres eternos. Não são prazeres efêmeros, não são prazeres momentâneos. E quantas vezes nós trocamos prazeres eternos por prazeres efêmeros, momentâneos, porque não buscamos essa verdadeira felicidade onde ela está, em Deus. Deus nos faz conhecer esse caminho da vida, porque isso é um encontro da nossa identidade com aquele que nos criou. Isso é um encontro perfeito da nossa funcionalidade com a forma como Deus diz que a gente funciona melhor. Quem sabe como a gente funciona melhor? Aquele que nos criou. Por isso é que Ele está o tempo inteiro nos dizendo em que consiste essa verdadeira felicidade, segundo a Bíblia. Abra também em Filipenses 4:4. O que está escrito em Filipenses 4, verso de número 4? Texto muito famoso. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Olha o que o texto está dizendo. A alegria nossa, ela está em Deus. A alegria nossa só pode ser encontrada em Deus, só no Senhor. E quando você quer frisar alguma coisa, você quer dar ênfase em alguma coisa, o que você faz? Você diz a mesma coisa 2 vezes, não é mesmo? Alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Há um escritor que diz assim, é bom dizer logo uma verdade 2 vezes, porque assim a gente dá para ela 2 pernas, né? Porque com uma perna a verdade se sustenta, mas com 2 pernas ela pode andar e correr por aí. Bonito isso, né? É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, dou ênfase naquilo que é importante. Alegria nós encontramos apenas em Deus. Romanos capítulo 5, versos 2 e 3. O que está escrito em Romanos 5, versos 2 e 3? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos ler também João 10:10. Eu sei que você até conhece de cor, mas vamos abrir aí João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, irmãos, quando Deus nos ensina sobre o nosso propósito de vida, Ele está falando exatamente do que Jesus disse aí em João 10:10. Eu vim para que tenham vida, mas uma vida qualitativa, uma vida plena, uma vida cheia de significado. E por último, Isaías 62, verso 5. Isaías 62, verso de número 5. Como o jovem se casa com a noiva, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se regozija com a noiva, assim o seu Deus se regozija com você. O que é que o texto está nos dizendo aqui, irmãos? É que quando a nossa alegria está em Deus, Deus se alegra conosco. É o casamento perfeito, o noivo e a noiva se regozijando. Quando nós nos alegramos nele, ele certamente se alegra em nós. Quando a nossa vida é devotada a alegrar o coração de Deus, a alegria de Deus se reverte em nossa alegria. E aí nós encontramos
a tão sonhada, a tão desejada, a tão procurada felicidade que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não seja em Deus. E aí nós precisamos refletir um pouco aqui sobre o que significa essa expressão de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E nós vimos há poucas semanas aqui que inclusive isso é uma característica dos seres humanos também que os distingue dos anjos. Porque só os seres humanos conseguem criar filhos, gerar filhos à sua imagem e à sua semelhança, não é? Os anjos não podem fazer isso. Nós recebemos isso de Deus, porque Deus criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora, o que isso quer dizer para mim e para você? Imagem quer dizer idêntico? Não, irmãos. Imagem não quer dizer idêntico. Não quer dizer que eu e você somos literalmente o que Deus é. Se você quer encontrar a imagem de quem Deus é, aí você tem que olhar para Jesus. Não é? Porque ele sim é a representação exata, é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. Em Jesus, nós encontramos essa imagem perfeita de Deus, porque Ele é Deus. Agora, em nós, é encontrado semelhança. Semelhança não é igualdade. São conceitos diferentes. O fato de sermos semelhantes não quer dizer que somos iguais. Mas qual que é o sentido da semelhança? O sentido da semelhança, da imagem, é porque, apesar de que fomos criados para a glória de Deus, o fato apenas de sermos criados para a glória de Deus não nos distingue dos demais seres criados. Já pensou isso? Toda criação reflete a glória de Deus. Tudo reflete a glória de Deus. Então, apenas glorificar a Deus não é algo que nos distingue das demais criações. O que nos distingue das demais criações é que, apenas em relação a nós, Deus diz que fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Nós glorificamos, mas fomos feitos também à sua imagem e à sua semelhança. E o que isso implica, irmãos? Quando você olha para todo o universo criado, você não encontra uma outra janela para revelar quem Deus é, senão no homem, na raça humana, na humanidade. Só quando olhamos para a humanidade que nós encontramos a semelhança, que nós encontramos a imagem, que nós encontramos a janela aberta para revelar quem Deus é. Nós não encontramos isso nos outros seres, nos outros animais, por mais que eles sejam lindinhos. Lá em casa tem um golden, ele é lindo, bonitinho demais, mas ele não é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é muito bonitinho, mas ele não é feito à imagem e semelhança de Deus. E eu confesso que você conhece seres humanos que talvez você não ache tão bonitinho quanto um golden. Não é verdade? Mas esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é dotado de dignidade, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós amamos mais o golden do que um ser humano, não é verdade? Ou seja, os amores estão invertidos. Está aí o pecado. Porque nós não entendemos o que implica essa imagem e essa semelhança. Toda a raça humana representa quem Deus é. A semelhança é uma representação, irmãos. Na antiguidade, os reis, o que eles faziam para especificar os seus domínios, os seus territórios? Quando se conquistava um reinado, conquistava um território novo, o rei estabelecia ali imagens suas. Colocava suas imagens. Ou em um quadro, ou em um símbolo, tinha uma imagem real, porque qualquer pessoa que chegasse naquele domínio, naquele território,
o significado da palavra domínio já diz tudo. Entendiam quem era o dono dali. Tinha a imagem do rei. Então percebam, quando Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, e nos dá a ordem da gente crescer, multiplicar e sujeitar a terra, exercer o mandato, Ele está dizendo assim, ó, se multipliquem, exerçam o mandato, sujeitem a terra, porque a nossa multiplicação faz multiplicar o quê? A imagem do rei que nos criou. Onde o homem chega, está ali a representação, a imagem de quem é o dono, de quem tem o domínio, de quem tem a soberania. Portanto, irmãos, onde eu e você estamos, há ali uma embaixada do reino. Há ali uma representação do reino. Onde o ser humano está, há ali uma multiplicação da imagem do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas. Portanto, eu e você somos chamados com essa identidade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, coloca a sua imagem, a sua identidade em tudo, em todo o território, em todos os domínios, para dizer quem é que governa. Eu, você, todo ser humano, representa exatamente aquilo que faz qualquer outro ser do universo olhar e enxergar o Deus Todo-Poderoso, apenas em nós. Você pode olhar para as cordilheiras dos Andes e achar admirável como grande elas são. Você pode olhar para o mar e assombroso é de tão grande, maravilhoso. Mas é quando você olha para um ser humano que você de fato encontra quem é Deus. E como que essa semelhança se manifesta em nós? Em vários aspectos. Aspectos que são aspectos do próprio Deus. Por exemplo, nós fomos criados seres morais. Nós temos dentro de nós um código de moralidade, independente de aprendermos isso ou não. É inato. Independente da sociedade onde você nasceu, do meio onde você vive, você nasce com um código de moralidade. Você sabe, você tem uma noção do certo e errado. Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não são assim. Eles agem por instinto. Eu e você, como imagem e semelhança de Deus, somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, nós temos capacidade de nos relacionarmos com Deus espiritualmente. Porque somos seres espirituais. E somos imortais, como Deus é imortal e como Deus é espiritual. Por isso, você e eu temos capacidade de adorar. Ou você chega em casa e encontra o seu cachorro orando a Deus. Mesmo que ele seja um pastor alemão, tá? Ele não ora. Ele não adora. Ele não faz isso. Ele não tem consciência, não é? Você sabe que você é gente, o seu cachorro não sabe que ele é cachorro. Entende? Ele não tem consciência de si. Nós temos consciência de nós. Nós temos consciência do universo criado ao nosso redor e temos consciência e necessidade de transcendência, de conhecer Deus, de ver a manifestação de Deus. Então isso nos difere, irmãos. Nós também somos seres que temos capacidade mental de raciocínio, de formar decisões lógicas. Isso nos destaca no mundo animal. Porque o que é o homem? Se você perguntar para um biólogo, ele vai falar que é um ser da espécie Homo sapiens, não é? De postura ereta. Se você perguntar por um sociólogo, ele vai falar que o homem é um ser gregário, social. Não é? Você tem conceitos do que é ser um homem em várias linhas filosóficas, sociológicas, biológicas, várias acepções do que é ser um homem. Mas
O que Deus diz que nós somos? Deus diz que nós somos seres que têm capacidade de adorar, porque nós somos espirituais, nós somos eternos. Nós nos conectamos com Ele através do Espírito. Nós somos seres que temos um código de moralidade, nós temos noção de certo e errado. Nossas decisões, elas devem ser decisões responsáveis. Nós respondemos por nossas decisões, porque há em nós implantado um código de moralidade. Nós somos seres racionais, nós destacamos dos demais animais, nós temos capacidade de pensar, nós expressamos através de uma linguagem complexa, abstrata, nós temos consciência de presente, passado e futuro. Nós produzimos arte, nós fazemos música. Nós fazemos poesia. Por quê? Porque Deus faz música. Porque Deus faz arte. Porque Deus faz poesia. Nenhum dos nossos bichinhos de estimação tem capacidade de fazer isso. Nós temos. Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. As abelhas fazem colmeias do mesmo jeitinho desde quando elas foram criadas. Do mesmo jeito. É verdade ou não é verdade? Talvez você responda, não sei, eu não estava lá quando ela foi criada. Mas é do mesmo jeito. O mesmo hábito. O homem não. O homem construiu cabanas, o homem construiu casas, o homem constrói edifícios. E nós ficamos admirados com a capacidade de criar que o homem tem. Não é lindo? A gente vê como que o homem dá continuidade a esse processo de criatividade plantado nele pelo próprio Deus. A gente tem essa capacidade criativa. A gente faz coisas novas, a gente é inventivo. Isso é maravilhoso. Os animais agem por instinto. Mas nós agimos e temos capacidade de pensar sobre nossas ações. Por mais que, às vezes, agimos parecendo animais, não é? Porque a grande verdade é que o homem glorifica a Deus, é semelhante a Deus, mas em alguns aspectos, às vezes nós somos parecidos com os animais, não é mesmo? Revestidos da glória de Deus, a gente é capaz de fazer ciência para o bem, a gente é capaz de criar hospitais, de criar coisas boas, mas também a gente cria câmara de gás, a gente faz bomba atômica, não é verdade? O homem é isso, é um misto de glória e de vergonha. Por quê? O projeto original foi deturpado pelo pecado. Quando o pecado entrou na história da humanidade, irmãos, tudo que era belo, perfeito, segundo Deus, foi deturpado. Foi desconfigurado. E hoje eu e você vivemos esse tempo de haver um resgate de tudo aquilo que é semelhança de Deus originalmente. A redenção está consertando todas as coisas e Deus nos chama a fazer parte desse processo redentivo. Por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu e você somos relacionais, nós conseguimos relacionar com Deus, nós relacionamos com as pessoas, com os indivíduos, nós temos capacidade de casar, namorar, casar. O seu animal, ele acasala, a gente casa, não é? E quando o homem se torna muito animal, irracional, ele quer se acasalar, mas ele não quer casar, não é mesmo? Ele vive mais instintivamente do que com as suas faculdades mentais, como Deus o criou para ser. Mas nós somos relacionais. Temos carência de relação. Por isso nós temos carência de casamento. Por isso nós temos carência de lar, de família. Nós não vivemos em bando, não. A gente vive em família. A gente forma família, a gente não forma quadrilha.
E mediante o que Deus nos fez, nós temos capacidade, inclusive, de ter comunhão uns com os outros. Por isso é importante que você congregue. Por isso é importante que você esteja num pequeno grupo, numa célula. Você tem carência de comunhão. Sabe por quê? Porque Deus é comunhão. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Deus é família. Por isso fomos feitos famílias. Por isso a bênção que Deus perpetrou através da vida de Abraão, ele poderia ter dito assim: em ti abençoarei todos os indivíduos da terra. Não poderia? Ele não alcançaria todo mundo? Mas ele não disse isso. Ele disse: em ti abençoarei todas as... Você está aí? Todas as famílias da terra. Porque Deus é relacional e isso é um aspecto que se comunica a todos nós. Então, irmãos, para encerrarmos esse tempo aqui de reflexão sobre o que é o homem e o que isso implica a todos nós, a gente precisa ir para casa pensando sobre Apocalipse 21:5. Abra aí Apocalipse 21:5. O que está escrito em Apocalipse 21:5? Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aquele que está sentado no trono disse: farei novas todas as coisas. Portanto, irmão, eu e você fazemos parte daquilo que Jesus está fazendo. Ele está fazendo novas todas as coisas. Ele está redimindo tudo. Ele está fazendo tudo voltar à sua originalidade. Por isso, eu e você temos que caminhar com esperança e com respeito às pessoas, independente do seu estado. Por isso, eu e você, como cristãos, não desprezamos as pessoas independente do estado em que elas estão. Elas são a manifestação da imagem do Deus invisível, da semelhança do Criador. Elas têm dignidade. Se nós não pensarmos assim, nós não evangelizamos, irmãos. Se nós não pensarmos assim, nós não temos compaixão com o perdido. Porque a gente imagina que imagem e semelhança de Deus é a pessoa que está com a vida toda bonitinha, prontinha, santo, santo, santo. Mas o que a palavra está nos ensinando é que Jesus está fazendo novas todas as coisas e eu e você temos a oportunidade de fazer parte disso. Ele está nos dizendo que todas essas pessoas, independente do estado delas, elas têm o potencial de um dia serem como Jesus, que revela a imagem do Deus invisível, como está escrito em Colossenses 1,15. Como eu e você, um dia plenamente revelaremos a imagem desse Deus invisível. E esse texto está também nos convidando a termos cuidado com o mundo que Deus nos confiou. Como que você, sabendo a razão pela qual você foi criado, o mandato que Deus lhe otorgou, como que você se relaciona com tudo que Deus coloca em suas mãos? Como que você cuida daquilo que Deus faz chegar às suas mãos? Como que você cuida do seu semelhante, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, dos bens, das propriedades, que essencialmente são originalmente próprias apenas de Deus? O que você faz com tudo isso? Porque o movimento é esse, tudo um dia vai voltar ao seu estado original, antes do pecado, quando não havia nem espinhos, nem ervas daninhas, quando não havia choro, mas só havia uma alegria plena em se relacionar com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele fez e criou para a sua própria glória. Amém?